Alexandre de Moraes faz aí a sua pose de vítima, como nunca antes ele fez nesse tribunal. Era sempre a pose de algoz, sempre com algum deboche, com algum sarcasmo, sempre com um sorriso maligno no rosto. Agora, olha, Dani, nesse momento, por exemplo, só para vocês situarem, está tendo uma sessão plenária no STF. O caso do Clezão, por exemplo, está no plenário virtual. O Clezão morreu na Papuda porque o Alexandre de Moraes se negou a cumprir a ordem que a lei dá a um juiz de rever a prisão preventiva dentro do prazo razoável. O Toffoli já quis arquivar, a PGR sugeriu o arquivamento sem sequer analisar a questão do prazo que o juiz tem. E o que estão dizendo agora para a defesa do Moraes lá no STF é que são os ataques à instituição brasileira feitas nas redes sociais, o discurso de ódio, piririporó, piririporó. Se o Supremo não estivesse, porque o Supremo é uma instituição, não se confunde, muito embora seja administrado pelos 11 ministros, o Supremo, de fato, é vítima, mas não da sociedade. Ele é vítima daqueles que ocupam um assento como ministro e não mereciam ocupar. Então já estão mudando o foco, já estão mudando o direcionamento. E daqui a pouco vão dizer que o sigilo não pode ser quebrado. E o que é muito pior, porque quando a gente vê ilegalidade sendo cometida com o beneplácito do sigilo da lei, a gente nunca vai sair dessa situação. Pavinato, eu fiz aqui algumas anotações sobre o que você estava falando, até o Marcelo Suano, e em especial também o professor Ives Gandra. Em primeiro lugar, ele fez uma comparação, o professor Ives Gandra, com relação às provas evidentes da Lava Jato. Né? E ele falando o seguinte, que aquelas conversas que foram vazadas para ele, na verdade são consideradas conversas normais dentro do trâmite, aquilo que precisa ser feito. Não é? Mas que, diante de todas as provas que eram evidentes, não teria por que ter acontecido tudo o que aconteceu com relação à Lava Jato. E a mesma coisa, o professor, ele aplica neste momento, ele considera, tá, que essas conversas são normais, tá, diante do instrumento em si, não o conteúdo, que ele falou que não o conteúdo em si, que é normal, mas a questão é, apesar desse vazamento, as provas de um avanço autoritário já eram evidentes, sabe? Já se cansa há muito tempo de todas as ações do Alexandre de Moraes, não é, com relação a decisões, e eu poderia dizer sim, autoritária, alguns falam personalística, não é? Mas eu acredito que nós temos de dar os nomes devidamente aquilo que está acontecendo, porque quanto mais nós tentamos maquiar, pior fica a situação, porque fica parecendo que todos nós e a população no geral normalizou esse tipo de situação e não é verdade. O professor ainda pontuou que essa situação ela vai se resolver a partir do Congresso. E eu vou dizer para vocês, não é só o Alexandre de Moraes